e vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor, e que os irmãos que estejam em casa, que Deus possa estar abençoando, possa estar guardando a vida de cada um, e que os irmãos possam estar acompanhando o nosso culto desta noite. O pregador desta noite vai ser o nosso amado pastor Alex, que vai trazer a palavra a todos nós. Meus irmãos, nós vamos iniciar aqui o nosso culto. Nós vamos ler o Salmo. Vou fazer a leitura aqui do Salmo 44. Vou ler os 3 primeiros versos desse Salmo 44. Os irmãos podem estar acompanhando em casa a leitura deste Salmo 44. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó, com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Meus irmãos, vamos ter um momento agora de oração, uma oração de louvor ao Senhor. Vou pedir para o nosso amado pastor Alex que venha aqui à frente, que ele possa estar orando neste momento. Santo Deus, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre a vida de cada um de nós. Louvamos ao Senhor, porque tu és o Deus único, verdadeiro, Deus fiel, o Deus bondoso, o Deus que controla todas as coisas, o Deus soberano, o Deus que tem o poder e tem o controle da história em suas mãos. E nós te agradecemos, Pai, porque não é pela força, não é pela violência, mas é pelo teu Santo Espírito que a tua igreja rompe a cada instante, a cada momento. E nós te agradecemos, porque o Senhor, ó Deus, é quem abençoa o teu povo. O Senhor, ó Deus, é quem cuida do seu povo. E nós te louvamos, bendizemos nessa noite. Receba nosso louvor, a nossa gratidão, ó Pai, nesta hora, quando nós nos reunimos em teu nome, para celebrar o Senhor, para exaltar o teu nome. O Deus fiel, o Deus que agiu no passado, está agindo no presente e certamente agirá no nosso futuro. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos fazer mais uma leitura aqui. Nós vamos agora para o Novo Testamento, né? Vou fazer uma leitura aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, o versículo 17 a 24. Efésios 4, de 17 a 24. Os irmãos podem estar acompanhando a leitura dessa porção da palavra. Efésios 4, de 17 a 24. Isto
Portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedeste da verdade. Meus irmãos, nós vamos ter um momento agora, um cântico especial aqui, com os nossos amados irmãos aqui. Amém. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra-me tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Nada além do sangue de Jesus. Nada, nada, nada além. Que lindo cântico. Meus irmãos, nós vamos ter uma oração agora, um momento de oração, contrição, de confissão. Os irmãos possam estar fechando seus olhos, inclinando suas frontes, para que nós possamos estar orando agora neste momento. Pai querido, ó Pai, nós temos a convicção plena, Pai, que o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor, em nossas vidas. O Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que nos perdoa, Pai. Ó Pai, quão grande o Teu amor para conosco, Senhor. Pai, que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia, Senhor. Pai, que nós possamos realizar aquilo que Te agrada, Senhor. Que nós possamos ter gratidão no coração, que nós possamos aceitar e entender aquilo que o Senhor quer para nós, Senhor. Porque nós temos a certeza que o melhor o Senhor tem para nós, Senhor. Nós Te agradecemos por este momento, Te agradeço pela vida da igreja também, Senhor. Peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão, abençoando a vida de cada irmão que compõe essa igreja. O nosso corpo seja sempre forte, sempre unido, um corpo que ame um ao outro, Senhor. Ó Pai, abençoe a vida de cada irmão que está na Tua casa, que está nos acompanhando, Senhor. Esteja dando tranquilidade, esteja renovando as suas forças, abençoando a vida de cada um, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela igreja, Senhor. Peço também, Senhor, pelo conselho da igreja, que o Senhor esteja fortalecendo a vida de cada irmão, dando a eles a sabedoria, capacitando a vida de cada um deles, Senhor. Que eles possam buscar o melhor para a igreja, Senhor. Nós confiamos nisso porque o Senhor, a vida de cada um deles está pautada no Senhor, Pai. Nós também estamos hoje aqui, Pai, agradecendo, Pai, as nossas vidas, agradecendo o dia que o Senhor nos concedeu. Peço também pela vida do pastor Alex, Senhor. Esteja abençoando a vida desse servo, capacitando, Pai, dirigindo a sua vida, Senhor. E que ele possa ser uma bênção logo mais na palavra, que nós possamos estar dispostos, Pai, para aprender mais de Ti, Senhor. Que nosso coração esteja aberto, Pai. Que a nossa mente esteja aberta, Pai, para receber essa palavra. O pastor Alex logo mais vai trazer a nós, Senhor. Pai, eu Te agradeço e Te louvo por tudo, Te agradeço pela igreja, por cada irmão que está aqui neste momento, Pai. O Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, Senhor, renovando as suas forças, Pai. Pai, eu Te agradeço e Te louvo por tudo que o Senhor tem realizado por nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos ter o nosso momento agora de cânticos com a igreja. Agora eu chamo a nossa equipe de louvor para estar aqui à frente, para estar dirigindo esse momento aqui com a igreja, momento de cânticos com a igreja. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Cante com muita alegria no seu coração esse cântico que é bem conhecido de nós e que expressa esse louvor de toda a criação de Deus. Quero louvar-te sempre mais e mais.
mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome?
querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, somos gratos ao Senhor, porque somente do Senhor pode vir essas grandes obras. Somente o Senhor pode realizar, ó Deus, a obra na nossa vida, naquele que se achega até o Senhor. E quando nós, ó Deus, somos confrontados pela Tua palavra, renovados por ela, quando a nossa fé é vivificada, que nos tornamos novas criaturas, nós compreendemos que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, com sinceridade no nosso coração, com alegria, e é isso que nós queremos fazer nessa noite, tributar ao Senhor louvor, honra e glória, aquele que vive e reina eternamente, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Santo Deus, nós te louvamos, e de fato essa seja a verdade do nosso coração a cada dia, a cada instante, de poder estar diante do Senhor, te louvando, bendizendo, buscando, Deus, a tua presença, sendo nutridos pelo teu Santo Espírito, e esta verdade, ó Deus, possa ser firmada no nosso coração a cada momento da nossa vida. Nós te louvamos nesse instante. A tua igreja te adora, o teu povo, ó Deus, ergue a voz em adoração, em louvor ao Senhor nesta hora, rendendo graças ao Senhor, tributando a ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória dada ao nome daquele que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Então agora nós chegamos à última exposição desse texto de Efésios. Finalizando aí esse tempo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler aí até o versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor em oração, pedindo a tua orientação, a tua bênção sobre a palavra nesta hora. Que o Senhor fale com cada um de nós, com o teu povo, com a tua igreja, e nos fortaleça pelo poder do Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos caminhando então aqui para o final da carta de Paulo aos Efésios. Lembrando que nessa carta, logo no primeiro capítulo, nós percebemos o plano de Deus para a sua igreja.
o plano do Deus Pai, do Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Paulo então escreve essa carta com o propósito, um dos propósitos, para que a igreja dele possa entender esse plano. E entendendo esse plano, ela possa então viver de acordo com o plano de Deus, com o projeto de Deus para a sua vida. Então, no capítulo de número 2, mostra que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Cristo então nos resgatou com mão poderosa. Percebemos então que o plano de Deus tem a ver com a salvação do seu povo, com o resgate do seu povo. E caminhando em toda essa carta, nós vemos então a exortação do apóstolo Paulo em relação à unidade da fé. Percebemos o apóstolo Paulo falando dos nossos relacionamentos familiares, falando dos nossos relacionamentos com as autoridades e mostrando para nós que esta carta é uma carta escrita para a igreja e para que a igreja possa viver de forma a agradar ao Senhor, por aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Cristo morreu na cruz e conquistou essa nova vida para que eu e você possamos vivê-la. A vitória já foi nos dada. Romanos capítulo de número 8 afirma o apóstolo Paulo que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que nós somos mais do que vitoriosos. A vitória é certa. O povo de Deus é vitorioso, é mais do que vitorioso. Porém, entretanto, o apóstolo Paulo, ao finalizar tudo isso que ele fala do capítulo 1 ao capítulo 6, até o versículo de número 9, ele agora no versículo 10, ele diz, quanto ao mais, ou seja, por final, finalizando, concluindo a carta, eu escrevo a vocês, para que vocês sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele aí descreve então, falando sobre esse revestimento dessa armadura de Deus, estar revestido. Por quê? Se nós quisermos viver uma vida de fato vitoriosa em Cristo Jesus, se nós quisermos entender o plano de Jesus para a sua igreja, se nós quisermos entender esse projeto que Deus tem para o seu povo, nós precisamos então nos revestir dessas armaduras. Precisamos estar atentos. Então, se nós quisermos viver uma vida abençoada, precisamos entender algumas coisas que está no texto que nós lemos aqui nessa noite. E a primeira coisa que eu preciso entender, que Paulo nos orienta ao finalizar essa carta, ele quer que eu entenda, que você entenda, que nós estamos vivendo um momento de guerra. É um momento e é um contexto de guerra. O apóstolo Paulo vai tomar aqui uma figura militar para descrever exatamente qual é o viver cristão, o contexto onde o cristão, o crente em Cristo Jesus está inserido. Nós não podemos ignorar que nós estamos vivendo uma batalha, nós estamos travando uma luta, uma guerra. Nós não podemos ignorar esta realidade. Há muitas pessoas que não estão percebendo isso. Muitas pessoas estão vivendo as suas vidas, estão vivendo como, de qualquer forma, de qualquer maneira, não é? Nem percebendo que estão dentro de um campo de guerra. Não estão percebendo que estão inseridos dentro de uma batalha. Não percebem que já estão sendo alvos do inimigo. Estão sendo bombardeados pelo inimigo. Então muitas pessoas estão dispersas, se preocupando com coisas periféricas, coisas pequenas, coisas que não têm nenhum valor para nós. Então Paulo lhe encerra essa carta, mostrando, olha, Cristo já venceu na cruz, Cristo já ressuscitou dentre os mortos, constituiu um povo para Ele, porém, nós ainda estamos aqui nessa terra e estamos travando uma batalha, uma grande batalha. O interessante é que se nós não tivermos
preparados para essa guerra, se nós não percebermos que estamos nessa guerra, nós podemos ter sérios prejuízos para a nossa vida. Não estar preparado e não estar percebendo o que está acontecendo na nossa volta, o que o apóstolo Paulo mostra para nós na sua carta, nós sofremos grandes perdas. Somos vencidos, né? A vida que nós vivemos pode trazer para nós algumas frustrações, algumas angústias do coração, como resposta de não estar preparado para a luta, como resposta de não perceber essa grande guerra. Muitas vidas estão sendo perdidas por aí, muitas famílias estão sendo devastadas por aí, porque não tomam consciência dessa grande batalha, porque não tomam consciência de que estão nessa luta que o apóstolo Paulo está falando aqui na sua carta. E não perceber pode ser uma das razões de sofrimento, de derrotas, de fracassos na vida familiar, profissional, relacionamentos. Por quê? Porque não está de prontidão, porque não está atento. São as palavras de Jesus para os seus discípulos, quando ele chama os seus discípulos para orar: vigiai e orai. Porque o inimigo, ele está em volta, tentando nos devorar, tentando nos tirar o foco, a atenção de Cristo, de que há uma batalha, de que há uma luta, de que há uma guerra, e que nós devemos travar essas guerras. Mas se você não percebe ela, como você vai travar? Se você não percebe ela, como é que você vai lutar? Você conhece o seu inimigo? Você sabe quem ele é? E Paulo então mostra para nós o contexto que a igreja está inserida. E quando ele fala de luta, batalha, guerra, ele não está falando de uma luta que é contra a carne e contra sangue. Não é uma luta de corpo a corpo. Não é essa luta. O que ele está dizendo aqui é que é uma luta contra o mal. E esse mal tenta anular. Ele tenta bagunçar os projetos e os planos de Deus. É por isso que muitas vezes a pessoa não compreende muito bem o plano de Deus, capítulo 1, que ela fica perdida no meio da história. Ela não encontra satisfação em Cristo, ela não encontra satisfação em ler a palavra, ela não encontra satisfação em orar a Deus, ela não encontra prazer nas coisas de Deus, ela está perdida, às vezes até crente dentro da igreja. Às vezes está sentado no banco, dá o dízimo, é membro fiel, mas está perdida ainda. Está perdida porque ela não compreendeu a palavra, que Deus já nos chamou, que Deus já nos escolheu, que Deus já nos abençoou. Aí ela fica correndo atrás da bênção, ela corre atrás disso, atrás daquilo, ela quer o material, e ela começa a percorrer outros caminhos, está se perdendo. E o trabalho do inimigo é justamente esse: fazer o crente ficar perdido dentro da igreja. Então Paulo alerta para nós, traz um alerta para nós, fala: olha, se preparem, porque nós estamos vivendo uma guerra, e essa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra esse mundo tenebroso, que quer acabar com os planos e projetos de Deus. Qual é o plano e projeto de Deus? Qual é esse plano? Você me pergunta agora. O plano é eu viver uma vida de santidade. Lembra no primeiro capítulo? Por que Deus te salvou? Não sabemos. Você sabe por que Deus te comprou com preço de sangue? Você não sabe. É o amor de Deus, sim, mas é muito mais que isso. Agora, nós não merecíamos, mas Deus fez isso. Nós não somos merecedores, mas a graça de Deus nos comprou, nos conquistou na cruz. Agora, eu não sei por que Deus fez isso, mas eu sei para que Deus fez isso. Capítulo 1 de Efésios
foi para que eu vivesse uma vida de santidade. Então o plano de Deus para a minha vida é viver uma vida de santidade, uma vida de crescimento espiritual, uma vida de relacionamento saudável em todas as áreas, familiar, profissional, amizades, casamento, relação de pai e filho, uma vida saudável. E Satanás quer destruir tudo isso aí. Satanás quer detonar com a família, quer detonar com os relacionamentos, quer jogar um contra o outro, quer difamar um, difamar o outro, pôr inimizades nos relacionamentos, acabar com a unidade da igreja. Paulo fala sobre a unidade, que nós somos um em Cristo. Paulo fala que Cristo tirou a barreira que nos separava, mas Satanás quer colocar a barreira novamente. Satanás quer trazer coisas para dentro dos relacionamentos, para dentro da casa, para dentro da igreja, para dentro do casamento, para causar divisão, para causar inimizades, brigas, discussões, e acabar e aniquilar com o plano de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, Cristo já venceu, derrotou a morte, conquistou a vida eterna para nós. E Satanás tentou perseguir a Cristo até na cruz, achando que ele tinha matado Cristo na cruz. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Satanás, não podendo mais perseguir a Cristo, o livro de Apocalipse, capítulo 13, fala que ele, não podendo mais perseguir a Cristo, o Filho de Deus, e aniquilar com o plano, ele vai perseguir agora a igreja. E é quando ele é jogado, e quando ele é lançado na terra. Apocalipse capítulo 13, os anjos falam: ai da terra, ai dos moradores da terra, porque Satanás agora desceu com grande cólera. Ou seja, ele vai atacar a sua fé, ele vai atacar a igreja, ele vai perseguir você e a mim. Então Paulo fala: olha, a nossa luta é contra esta ordem espiritual do mal, contra o inimigo chamado Satanás. Então nós estamos em uma guerra. Em segundo lugar, a informação que eu preciso ter e eu preciso de compreender, e eu preciso saber, é contra quem eu tenho que lutar. Contra quem é essa guerra? Eu preciso de conhecer, eu preciso de saber. Nós confundimos essas coisas, isso fica um pouco misturado para nós. Fica um pouco truncado às vezes para nós isso. Pois a Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Então há muita coisa para ser dita sobre isso. Se nós formos analisar, há muita coisa para ser estudada e para ser conhecida nesse versículo. Agora, interessante que Paulo tem em mente algo nos seus dias. O apóstolo Paulo está com a sua mente ligada, naquele momento, também no aspecto físico do Império Romano. Então, quem estava perseguindo a igreja naqueles dias era quem? O Império Romano. E Paulo tem isso em mente. Paulo está consciente, né? Os homens, os soldados, aquele império maligno, é um império poderoso, porém maligno. É um império grandioso, porém do mal, que perseguia os cristãos. E se olhar para esse contexto, e se a igreja olhar para esse contexto, vai falar o seguinte: o nosso inimigo, então, é um império. É um império. Talvez seria a mesma coisa hoje nós olharmos para o sistema político, econômico, social, não é? E nós atribuirmos a essas instituições que eles são nossos inimigos. O sistema político é o nosso inimigo. Talvez muitos estão tendo essa dificuldade de entender quem é o inimigo, não é? E Paulo então mostra para nós que o nosso inimigo não é a instituição, não é o Império Romano nosso inimigo, mas quem está por detrás do império. Quem é que
apoia esse império. Esta é a ideia do texto. Então, a compreensão do apóstolo Paulo é justamente que quem é que apoia este império e está por detrás são as forças espirituais do mal, que dão sustentação a esse império, que levantam homens gananciosos, que levantam homens com motivações equivocadas, erradas, que levantam homens egoístas, como Paulo afirma lá em Timóteo, que nos últimos dias o mundo seria difícil, não é por causa das dificuldades naturais, das catástrofes, mas o mundo seria difícil por causa dos homens egoístas. Esse é o aspecto. E Paulo então está falando, olha, a nossa luta não é contra o homem em si, mas quem está por detrás, que dá sustentação, que inflama o coração. E Paulo é muito claro, falou assim, olha, quem não serve a Deus, ele serve ao diabo. Não há uma neutralidade, não há um muro. Aliás, quem está no muro já é de Satanás. Então não há uma neutralidade aqui. Ou nós estamos no exército do Senhor, ou nós estamos no exército de Satanás. Me desculpe você que está ouvindo e que não tomou uma posição ainda, que não se decidiu ainda, que está em cima do muro. Você me perdoe, mas o que a Bíblia diz é que eu preciso tomar uma posição e de me posicionar, porque Cristo já morreu, já ressuscitou, o que Ele tinha que fazer, Ele já fez, e você não precisa ter dúvidas no seu coração, que quem joga no time de Deus, do exército do Senhor, esse time aqui, já foi lavado, comprado, perdoado o seu pecado, garantido a sua vida eterna, e agora ele precisa travar uma luta ferrenha, porque o inimigo, o exército inimigo, vai tentar tirar a fé, jogar dúvida, lançar dardo inflamado no teu coração. Então Paulo fala, a nossa luta é contra essa força espiritual do mal, que levantam e fazem os homens perseguirem os cristãos, que faz os homens perseguirem a igreja do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão falando, agora nós temos uma perseguição no Brasil, com a desculpa da pandemia. Irmãos, nós não temos perseguição no Brasil. O que nós precisamos ter consciência agora é que, de fato, a nossa saúde está precária, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perder muitas pessoas. Nós vamos perder muitas pessoas. O sofrimento vai ser muito grande. E nós arcamos com as nossas responsabilidades. Nós somos responsáveis pela vida. Nós temos que defender a vida. Nesse momento agora, o importante é defender a vida. A vida. E há muitas pessoas brincando com isso. Há muitos pastores brincando com isso. Há muitas igrejas brincando com isso. E nós precisamos defender, então, é a vida de Gênesis a Apocalipse. É o que nós precisamos fazer. Então aqui, ao olharmos para essa estrutura, não é a estrutura em si demoníaca, mas aqueles que estão dirigindo, talvez, sendo influenciados por essa força que é potestade, não é? Por esse mundo tenebroso, contra os dominadores do mal, contra esses principados aqui. Então nós ficamos pensando que o problema é pessoas, nós ficamos pensando que o problema é estrutural, nós ficamos pensando que o problema são as autoridades, nós ficamos pensando que o problema são os políticos que só fazem leis injustas, são os homens que nos ofendem, que zombam de nós, são os nossos inimigos, aqueles que testam a nossa fé, que se opõem ao Evangelho. Nós achamos que são essas pessoas, que são essas estruturas, o nosso inimigo. Mas não, eles não são os nossos inimigos, pelo contrário. Eles são os alvos também evangelísticos de cada um de nós.
São pessoas pelas quais Cristo também morreu e carecem da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então eles são alvos da igreja, alvos de oração, alvos de proclamação do Evangelho. Então quando nós guerreamos contra os homens, nós estamos tendo uma guerra errada, uma guerra equivocada. A minha guerra não é com meu irmão, a minha guerra não é com meu filho, a minha guerra não é com a minha esposa. Quando eu guerreio essas guerras, eu chego à loucura. Quando a minha guerra é com o meu próximo, isso já está beirando a loucura. Muitas pessoas estão entre nós guerreando um com o outro, dando murro um no outro. Estão guerreando errado, achando que a guerra é com gente, com carne, com sangue. Estão lutando uma luta errada. É irmãos falando mal de irmãos, mentindo sobre uns aos outros. Deveriam estar unidos nessa luta, deveriam estar engajados nessa grande batalha, mas não. Estão se concentrando em lutar, em desferir golpe um no outro. Nós precisamos de acabar com essas coisas insignificantes que estão no nosso meio, coisas pequenas que estão no nosso meio. Precisamos saber contra quem nós estamos lutando realmente, de verdade. O nosso inimigo não é a carne nem o sangue, mas principados e potestades. Quem que são os principados? Quem é o principado? Principado vem da palavra aqui, príncipe, ou seja, são os poderosos que governam nos reinos celestiais, demônios. Poderes, eles têm hierarquias, e aqui eles são os poderosos, reis das trevas, dominadores deste mundo tenebroso. Aí quando nós olhamos potestade, potestade vem de poder, poderosos, dominadores, poderosíssimos, que não estão para brincadeira. Muitas pessoas às vezes atribuem pouco valor a esses demônios, outros atribuem valor demais. Precisamos encontrar um equilíbrio e saber que eles estão debaixo da autoridade de Deus. Porém, contudo, entretanto, eles agem com os seus poderes limitados, com as suas ações limitadas, mas eles agem. A palavra dominadores nos mostra aqui, ou seja, eles estão dominando. Essa é a ideia, dominadores. A própria palavra já é muito clara. Então, para nós aqui fica muito claro, para nós esse aspecto de domínio. Eles estão dominando. E nesse sentido aqui nós podemos perceber que dominam tudo nessa cultura. Tudo. A nossa cultura é dominada claramente pela força do mal. A nossa cultura é uma cultura que jaz no maligno. São modas que já são descritas claramente para nós que são malignas. E a cultura então é totalmente dominada por esse mundo tenebroso. Por esse mundo tenebroso. Quantas e quantas culturas nós temos? Quantas e quantas são? E a palavra de Deus fala que eles são dominadores. Então a cultura está na mão dessa turma, desses demônios que de certa forma manipulam as pessoas. E as pessoas então são conduzidas a reproduzirem essa maldade, a reproduzirem esse desvalor aos princípios da palavra de Deus, a irem contrário à vontade de Deus, ao que a palavra de Deus preceitua. Então, os sistemas
estão na mão de dominadores. Se você perceber, você vai vendo que Satanás está trabalhando de uma forma sorrateira. No sistema, seja eles quais forem, você sempre percebe a ação dele. Você sempre vê a ação dele. John Stott, em seu livro, afirma que para o apóstolo Paulo, principados e potestades são inteligências demoníacas, e que estes principados e essas potestades, elas podem usar estruturas sociais, podem usar a estrutura política, estrutura judicial, estrutura econômica para atingir os seus fins malignos. Então, quando nós olhamos para Romanos capítulo 13, e nós consideramos que o Estado é ministro de Deus, e nós devemos orar por eles, interceder por eles, e também quando nós olhamos Apocalipse capítulo 13, onde esse sistema, os sistemas financeiros, as estruturas, eles acabaram se aliando a Satanás, ao diabo, e é o que acontece já desde muitos e muitos anos, desde que mundo é mundo, e vai acontecer cada vez mais claramente para nós percebermos que mesmo uma instituição que Deus deu ao homem, para que o homem usasse essa instituição para o bem da humanidade, esse homem está usando todo o sistema para o mal, mas alguém que está por trás dele, e aí as forças malignas estão usando para trazer assolação, miséria, catástrofe econômica. E isso vai de mal a pior, de mal a pior. Nós vemos que essas estruturas podem ser usadas por Satanás para atingir os seus fins malignos. É por isso que nós devemos orar, clamar a Deus pelas nossas autoridades, falar com Deus a respeito ou a despeito da situação que o país está vivendo, mas entender que a nossa luta não é contra os homens, mas contra esse mundo maligno. Em terceiro lugar, eu preciso entender que tipo de guerra é essa, qual guerra que Satanás está travando conosco. E é interessante quando nós olhamos aqui, lá no capítulo 6, versículo 11, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui, ciladas, é algo que chama a atenção a cada um de nós. Essa guerra, por mais espiritual que essa guerra seja, né? Por mais espiritual que essa guerra seja, essa guerra também traz para nós aspectos, a nossa guerra, que tipo de guerra que é a nossa guerra? É uma guerra espiritual. Paulo aqui está dizendo para nós, né, contra forças espirituais do mal. Então a nossa guerra é essa guerra no campo espiritual. Que tipo de guerra é essa? Espiritual. Ataques que não vêm apenas externamente, mas principalmente o ataque interno da alma, da fé, dos aspectos espirituais que nós temos dentro de nós, da nossa vida. E por mais que esses aspectos espirituais sejam atingidos, nós sentimos também dores, sentimos esses aspectos dessa guerra que é espiritual na área física também, na área concreta da nossa vida. Traz dores não apenas na alma, mas traz prejuízos físicos para nós, palpáveis, consequências físicas para nós. Quando nós falamos de instituições que podem ser usadas pelo maligno, nós estamos falando das possibilidades, consequências físicas, financeiras, consequências morais, educacionais, e aí vai para dentro.
Então, esse aspecto aqui que Paulo está trazendo para nós, dessa guerra espiritual, e Paulo está dizendo, olha, ciladas do diabo. Fiquem atentos, se revistam, para ficar firmes contra as ciladas, ou seja, armadilha. Satanás, ele arma para nós armadilha. Está falando de um ataque aqui para nós, que é um ataque, alguém já disse, que essa cilada é tipo o ataque de guerrilha, não é? Ele ataca e se esconde, ele ataca e se esconde. Então Satanás trabalha dessa forma, ele é inteligente, ele sabe como vai atacar, ele sabe a hora que ele vai atacar, então ele fica esperando, é o que Jesus disse para nós, o diabo está ao nosso derredor, esperando o momento certo de agir contra a nossa vida, contra a igreja. No dicionário aí, cilada, né, ou emboscada, aliás, traz a palavra para nós, com outros termos, né, cilada, que pode ser emboscada, ação de ficar sorrateiramente escondido, esperando o inimigo para atacar esse inimigo de surpresa, ou seja, uma armadilha. No modo figurado, nós podemos dizer o seguinte, é alguém que maquinou o mal, Você quer ver isso de uma forma mais prática ainda? Anda pelo comércio, na Black Friday, anda aí no comércio, aí, 15 de novembro, né? No feriadão aí de novembro, que tem aquelas promoções, anda lá. Mas antes de você andar nesse dia, você faz uma pesquisa antes, e vê os preços. O mesmo preço de 30 dias antes, é o preço do dia da promoção. Isso é uma cilada, armadilha, bobeira. De promoção não tem nada. Ele foi pego. Então você vê, nesse modo figurado, essa cilada que acontece, não apenas no plano espiritual, mas também no dia a dia nosso. O cara vende um carro que vale menos, ele vende por mais, arma uma cilada. Um carro que não vale nada, o cara vende para você, dali uns dias o motor funde. Quantas e quantas ciladas, armadilhas que as pessoas fazem, não é? A ação desleal de pessoas com outras pessoas. Não vamos longe não. A deslealdade entre irmãos na fé. A deslealdade. Irmãos que armam para outros irmãos. Irmãos que prejudicam outros irmãos através da sua língua. Não vamos longe. E aí nós queremos repreender Satanás. Nós queremos amarrar Satanás. Antes, nós temos que amarrar a nossa língua, a nossa boca. Precisamos amarrar a nossa língua antes. Repreender é o meu coração sujo, maquiavélico. Meu coração que está totalmente equivocado, que não percebeu que está dentro de uma batalha e está brigando e lutando errado. Cilada. E como a gente aprende a fazer cilada? Com Satanás, com o diabo. Então, Paulo está trabalhando esse aspecto da cilada do diabo. Ele vai trabalhar aqui para nós. E lá no versículo de número 10, ele vai dizer outro aspecto importante. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo o seguinte para nós: vocês precisam ficar atentos. Versículo 11, ele vai dizer o seguinte: ficar firmes contra a cilada. Ou seja, tem a cilada, mas você precisa de ficar firme. Fique firme, não caia nela. E aí, nós estamos indo para o quarto aspecto aqui. O quarto aspecto aqui, Paulo está dizendo para nós, que nós precisamos de nos fortalecer em Deus, ficar firme. Quanto ao mais sede fortalecidos, versículo 10, versículo 11, para poder se ficar firmes contra as ciladas. Então a ideia do texto aqui é que eu tenho que permanecer firme. É preciso estar forte em Deus. Não posso estar enfraquecido, porque se eu estiver enfraquecido eu vou cair, eu vou relaxar, eu vou ser derrotado, eu vou ser derrubado. Eles vão passar por cima de mim.
permanecer firme. O apóstolo Paulo fala algo interessante nas suas cartas. E uma delas é: aquele que está em pé, cuide que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Há muitos homens de Deus que caíram. Há muitos irmãos nossos que estão fracos na fé, que estão derrotados na fé. Por quê? Há momentos de fragilidade na nossa vida. Mas Paulo está nos orientando, falou assim: olha, não deixe esse momento. Não deixe esse momento tomar conta do seu coração, mas seja fortalecido. Em algum momento da nossa vida nós vamos dar uma fraquejada. Vamos estar fracos na fé? Sim. Nós não vamos estar firmes o tempo todo. Vai ter momento talvez que você vai ter uma luta mais difícil, que vai desanimar o seu coração. Mas você precisa de lembrar dessa palavra: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Sabe por quê? Porque quando você está fraco na fé, Satanás vai te rondar para te derrubar. E você então percebe que é nesses momentos, e até mesmo o apóstolo Paulo disse: olha, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque você reconhece que você é fraco, pequeno e carece de Jesus. E você fecha as portas, as brechas, para que Satanás não tenha poder sobre a sua vida. Para que Satanás não venha usar a tua vida para o mal. É isso que Paulo está dizendo. E é por isso que eu preciso ser fortalecido no Senhor, para resistir, para não ceder aos ataques, para não cair nas ciladas. O que o cristão faz, basicamente na sua vida cristã, desde o momento que ele aceita Cristo, basicamente o que ele faz na sua vida cristã é resistir ao diabo. O tempo todo, o trabalho é de resistência, o trabalho é de aguentar firme, o trabalho é de perseverar, o trabalho nosso é árduo, constante. Não podemos baixar guarda, não podemos ceder. É por esse motivo que nós devemos resistir, porque a nossa vitória já é certa. Cristo já venceu por nós. Cristo já morreu e ressuscitou e já deu a vitória para cada um de nós. E agora nós precisamos de resistir firmes e fortes. Quando alguém entra para o exército, falando aí de exército brasileiro, o soldado ele é treinado para resistir até o fim. Os treinamentos são árduos, pesados. São treinamentos assim que vão até o limite da dor, do sofrimento ali. E visa a preparação daquele soldado. E aquele soldado, então, ele vive dessa forma, dentro do exército. Porque ele sendo treinado e preparado, aquele soldado está pronto para defender a sua pátria. Aquele soldado está pronto para defender o seu país. Ele foi treinado para isso. E ele vai viver assim. Mesmo sendo talvez já da reserva, mas ele continua defendendo o seu país e os princípios que ele aprendeu naquela vida militar, ele carrega para toda a sua vida. E isso vai reger a sua história. Vai ser um bom cidadão, um bom pai de família, vai educar os seus filhos. Ele foi treinado para isso. E essa semana eu li assisti um certo vídeo de um militar, dizendo que um militar ele canta o hino nacional 350 vezes no ano. 350 vezes no ano. Quer dizer que ao final de 40 anos, se ele seguir carreira militar, ele vai ter cantado aí 14 mil vezes, pelo menos, o hino nacional. A letra está na sua memória, a mensagem está na sua memória, ele sabe qual é o seu papel, ele já vive isso dentro dele. Então isso só reforça aquele soldado o que ele deve fazer, que é proteger o seu país, proteger a nação, proteger o seu povo, zelar pelo bom andamento de todas as coisas dentro de uma sociedade. Certo? Esse é um dos aspectos, tem outros vários aspectos. Mas o interessante é que o cristão também deve se preparar da mesma forma.
estar pronto para dar testemunho da sua fé no momento necessário. Não deve viver uma vida frouxa, relaxada, sem compromisso. Tem gente que vive sem compromisso nenhum. Passa a tarde toda do domingo assistindo jogo, vendo porcaria na televisão, e aí vai para o culto, totalmente despreparado. Quando não chega brigando com a família. Despreparado. Perdeu o ônibus da graça tem muito tempo. Ele chega totalmente despreparado. Uma vida sem compromisso. E geralmente é aquele mimimizinho. Eu vou sair da igreja. Eu não vou mais nessa igreja não. Eu quero ir para outro lugar. Eu não gostei disso. O pastor falou isso, eu não gostei disso. Eu não gostei daquilo. Cheio de mimimizinho. Luta errada. Está brigando errado. Perdeu o privilégio de desfrutar das bênçãos de Deus. Perdeu o privilégio de ver os atos bondosos de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, na sua casa. Perdeu de participar dos sofrimentos de Cristo, de ver a mão do Senhor agindo. Perdeu tempo, está descompromissado, não se preparou para a luta, para a batalha, para a guerra. Não percebeu tudo isso. E Paulo então nos orienta, olha, a partir desse momento Paulo começa a dizer o seguinte: nós temos armas para serem usadas, você precisa se apossar dessas armas. E as armas aqui são armas de defesa. Paulo está falando para nós aqui que nós temos armas para serem usadas. E essas armas aqui, armas que vão defender a nossa fé, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Geralmente nós vamos usar pouca arma aqui, que Paulo está dizendo, para atacar o inimigo. Por quê? O inimigo é quem vai atacar a gente. É ele quem vem para cima da gente. Geralmente é ele quem bate na nossa porta. Geralmente é ele que vem ao nosso encontro. Foi assim com Cristo. Cristo caminhando, fazendo a obra, ministrando. O inimigo ia atrás dele. Cristo pregando o evangelho, o inimigo estava lá. Cristo cumprindo a obra de Deus, Satanás batia lá. Então geralmente é Satanás que vem ao nosso encontro. É ele que está interessado em nos destruir, em nos atacar. Porque ele já foi destruído e ele quer acabar conosco. Porque tentando acabar conosco, de certa forma, quer atingir a Deus. Esse é o papel dele. E por essa razão, então, a nossa atitude é de resistência. De resistência. Nós resistimos a ele. É o que Tiago fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. As portas precisam ser fechadas, as brechas fechadas, porque ele vai embora. Quinto e último lugar, a nossa luta, nós temos que lutar com as armas corretas, armas certas. As armas do nosso inimigo são armas destrutivas, são armas que são dardos inflamados, altamente destrutivos, destrói vidas, destrói famílias, destrói pessoas, destrói casamentos, destrói relacionamentos saudáveis, relacionamento com pais, filhos. Essas armas de Satanás têm o poder de destruir, têm o poder de arrebentar. Quantas pessoas hoje estão desviadas? Quantas pessoas hoje não querem ouvir falar do evangelho? As pessoas estão, às vezes, até mesmo dentro da igreja, mas elas não servem ao Senhor. Estão dentro da igreja, mas elas vivem somente uma vida de aparência, uma fé aparente, uma fé nominal. Agora veja bem, se Satanás tem esses poderes de fazer com isso, com o povo, com as pessoas, Deus nos deu armas. Deus nos deu armas com poder de destruição muito maior do que do nosso inimigo. As armas que nós temos, elas são mais poderosas, elas são mais letais, elas são mais eficientes. Sabe por quê? Porque ela desmascara o nosso inimigo. Ela traz totalmente para nós vermos quem é o nosso inimigo e desmascara por completo, mostra quem ele realmente é.
E na carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, a primeira arma que Paulo fala aqui, e você já cansou de ver essa arma, você já ouviu talvez essa mensagem, e aqui Paulo fala, olha, cingivos com a verdade de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade aqui está ligada ao cinto que o soldado romano usava. Esse cinto quem recebia esse cinto, e ao afivelar ele sentia mais confiante, e ele tinha mais força para a luta, quando ele colocava aquele cinto. E Paulo então usa o cinto da verdade. E o cristão, ele usa a verdade. E qual é a verdade? A revelação de Deus. A revelação de Deus em Cristo Jesus. Somente essa verdade pode dissipar o mal, pode trazer libertação para o homem pecador. Somente a verdade. E o cristão é aquele que fala a verdade, caminha na verdade. A segunda armadura aqui é a couraça protetora da justiça. A nossa justiça vem de Deus. A nossa justiça está ligada nas cartas do apóstolo Paulo, frequentemente a justificação que nós temos em Deus. Fomos justificados. Nós fomos justificados em Deus. Temos um novo relacionamento com Ele. E certamente, nenhuma proteção espiritual é maior do que um relacionamento de justiça com Deus. Ninguém pode atentar contra os filhos de Deus. Vestido a couraça da justiça, não a justiça própria, mas a justiça de Cristo Jesus. A justiça de Cristo, crucificado. Somente através dessa justiça que eu permaneço de pé, que eu permaneço firme, que eu posso resistir a Satanás, o perseguidor, o nosso adversário. Então essa é a certeza cristã, da justiça de Deus. Ou seja, esse relacionamento correto com Deus, vestindo essa couraça da justiça que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então é mediante essa couraça que eu sou protegido das acusações falsas de Satanás. Paulo ainda fala também para nós sobre a armadura, sobre o sapato que é a preparação do evangelho. E esses sapatos nos dão firmezas. E era dessa forma, a bota que o soldado romano usava era uma meia bota. Os dedos ficavam para fora e ela era amarrada na canela com fitas de couro. Dava mobilidade, dava para o soldado estabilidade, e ele podia ser ágil nas suas atividades. Então, as botas dos soldados cristão é a preparação do evangelho da paz. Preparação significa prontidão, preparo, firmeza. Então o crente está preparado, está firme. A quarta arma aqui que Paulo orienta e mostra para nós é o escudo da fé. O escudo da fé para nós embraçar, para apagar todos os dardos inflamados de Satanás. E o escudo da fé não é um escudo pequeno, mas é um escudo que cobre toda a estrutura do corpo do soldado. É uma estrutura que o permite apagar as flechas perigosas que vêm contra ele. E nesse sentido, esse escudo da fé apaga as flechas malignas da dúvida, do ressentimento, do ódio, dos desejos pecaminosos que vêm contra nós. A Bíblia diz que o próprio Deus, Ele é escudo para aqueles que nele confiam. Ele é o nosso escudo. Então a fé toma posse dessa promessa, do Deus que é escudo. É o Deus que em tempo de dúvida, em tempo de depressão, é o Deus que nos guarda, que nos protege, que nos ampara. Paulo usa também aqui a figura do capacete da salvação, que é a garantia final de que nós não seremos atingidos com ferimento mortal. A salvação que Deus nos deu, ela é uma vez por todas. Nós não perdemos essa salvação.
Por isso que Paulo coloca o capacete da salvação. E por fim ele coloca a espada do Espírito. A espada do Espírito, que compõe essa armadura de Deus, que ela é tanto para defesa quanto para ataque. E aqui o grande problema é muitas vezes que nós não usamos a espada de forma adequada. A espada do Espírito aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a espada que o crente tem. Ela não pode estar guardada na bainha, mas ela precisa estar nas mãos, de modo que nós podemos usar para resistir às tentações, resistir a tudo aquilo que está contra nós, contra a cilada de Satanás. Então o Senhor coloca a espada nas minhas mãos, para que eu possa usar sem nenhuma vergonha. É o que Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Finalmente, Paulo fala sobre oração. Oração não é arma. A oração deve abranger aqui, permear toda a nossa guerra espiritual. Ela se torna arma porque ela está envolvida em todo esse aspecto dessa batalha espiritual. Sem oração, nós não vencemos. Sem oração, nós não conquistamos. Então, a oração mostra a nossa total dependência de Deus. Depender de Deus para todas as coisas. Porque Ele é quem nos dá a vitória. A vitória é por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero finalizar lendo o texto de Romanos capítulo 8. Versículo de número 31 em diante, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para um matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça nessa hora. Que Deus te sustente e te guarde, e que você possa usar dessas armas para que a sua vida cresça, para que você possa viver uma vida abundante, que é a proposta da carta aos Efésios, uma vida cumprindo o plano de Deus. Deus te abençoe. Pai querido, nós te agradecemos por esta hora. Obrigado, ó Deus, pela tua boa mão que tem nos conduzido na história da nossa vida e tem nos sustentado. Nós rogamos ao Senhor a bênção sobre a vida dos irmãos que estão nessa noite em seus lares, irmãos que estão ouvindo esta mensagem nesta hora. Que o Senhor fortaleça, Deus, a sua vida, a sua fé. Que sejamos despertados para buscar a tua presença. Que Cristo Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, que Ele seja glorificado, que Ele seja exaltado, e que através de Cristo nós sejamos revestidos com o poder do alto. É o que nós pedimos, ó Deus. Fortaleça a tua igreja, repreenda toda e qualquer ação de Satanás. É o que nós suplicamos ao Senhor. Fortalece aquele que está desanimado, cansado. Fortalece, Deus, aquele que está abatido e precisa, Pai, de um renovo espiritual nessa noite. Sustente o teu povo, sustente a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre o povo de Deus,
hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.